Clínica da Alma já no ar para te abençoar, levando aí essa palavra para mudar a sua vida. Esse Clínica da Alma que é especialmente orado, estudado, para que você aí, do outro lado da telinha, possa receber o fluir da graça de Deus, né, dentro do propósito que Ele tem para a sua vida. E hoje o tema para este dia é o papel da igreja no combate à miséria. E para explorar esse assunto aí, trazendo como que nós devemos, enquanto Igreja de Cristo, mudar questões aí em relação à miséria, quero chamar aqui para essa conversa meu querido pastor Rogério Goulart. Ei, Sérgio. Que é isso, hein? Benção, hein? Diretamente do Rio Grande do Sul para o mundo, passando por Belo Horizonte, glória. para nos abençoar. Amém. É um prazer estar aqui. Prazer todo nosso. E o meu querido amigo pastor Ademar Guerra, de Nova Era para o Mundo. Hoje é a primeira vez que eu te encontro, então a saudação já é cinco vezes. Demais. Essa saudação do Guerra, ela nos inspira, né, Guerra? Com certeza. Pastor, aqui. O papel da igreja no combate à miséria, e você tem um texto base de Atos capítulo 6, versículos de 1 a 7. Sim, nós vamos ler aqui e depois nós vamos colocar aqui uma observação também sobre isso, né? Por gentileza, fique à vontade. Fala assim, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável para que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procópio, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e esses orando lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Então nós vemos aqui, né, uma convocação, 7 pessoas para cuidar dessa situação que estava sendo uma situação de miséria, né, para cobrir isso. E, né, eu queria colocar um texto assim que fala assim, é preciso preparar as pessoas que vão sendo salvas, para que se libertem de sua condição de escravos e assumam a dignidade de filhos de Deus. A igreja é escola de vida, prepara homens para o presente e para a eternidade. Já é um bom começo, quando o povo de Deus aprende que não é da vontade do nosso Pai, dono da prata e do ouro, ver seus filhos na miséria. Então nós temos aqui bem colocado que Deus, Ele não agrada de ver os seus filhos na miséria. E cabe à igreja passar isso, né? Levar as pessoas a entender que se elas saíram da miséria e converteram, elas, né, estão conhecendo quem? Aquele que é soberano, que está acima de todas as coisas, que é dono do ouro e da prata. Né? Como o coração aberto para entender que você não é mais miserável. Você agora é filho do rei. Então você tem grandes coisas para a sua vida. Então pense bem nisso, que muitas vezes as pessoas convertem e ainda vêm com aquela mentalidade de miséria e ainda vivem aquilo. Erga sua cabeça, olhe para a cruz. Jesus voltou, o consumador da nossa fé, da vida. Ele nos dá vida e te dá condições de você trabalhar, você seguir em frente, você buscar, você crer que Deus tem o melhor para você, mudar essa situação e sair dessa forma que foi colocado para você de miséria. O diabo tentou colocar você dentro de uma forma. Jesus te tirou lá, tirou você do lamaçal, colocou você sobre a rocha, colocou um cântico novo nos seus lábios e agora Ele tem o melhor para você. Aproveita desse melhor.
Glória E a aproveitar desse melhor já é uma transformação de mente, né? Com certeza. Porque muitas pessoas confundem a condição de você ser próspero, né, com a condição aí de ser rico, abastado. Sim. Aí sempre associam muito isso. Exatamente. Claro que a gente tem que fazer algumas considerações para isso aí. Agora, pensam também que não é como se isso fosse proibido. Não, eu tenho que viver uma vida ali paupérrima, eu tenho que viver, eu não posso fazer. Isso depende da nossa cultura também. Né? Claro. E tem isso que você falou, Sérgio, é muito importante. Hoje nós temos um universo de pessoas que são ricas no que diz respeito a financeiramente, a serem donos de muitas propriedades, terem muitas posses, mas serem, na sua índole, no seu caráter, pessoas miseráveis, né? Pessoas preocupadas demais para não faltar amanhã, pessoas que guardam, pessoas que têm muitas vezes dispensas enormes, que tem ali, eu conheço algumas pessoas assim, que tem umas dispensas ali gigantescas, com não sei quanto de comida armazenada, com o medo de faltar amanhã. Né? No esporte, Rogério, eu aprendi, né? Eu sempre pratiquei esporte, sempre gostei desse nível de competitividade, e eu sempre aprendi que o medo de perder nos tira a vontade de ganhar. Exatamente. Então você aplica nisso. A pessoa tem medo tanto de perder que também não quer crescer. Né? Exatamente. E aí nós vemos essa preocupação demais que gera uma ansiedade, né? E torna muitas vezes as pessoas extremamente miseráveis. E normalmente essas pessoas são miseráveis no que diz respeito às coisas de Deus, à igreja, o reino de Deus. Elas se tornam extremamente egoístas, se preocupam demais com o seu bem-estar, demais em ter para não, faltar, conquanto que nós até já comentamos aqui, ou seja, essa visão que o Senhor trouxe desde lá, quando arrancou o povo, tirou com mão forte do Egito e trouxe e conduziu o povo pelo deserto, onde o povo teve que aprender a depender do Senhor dia a dia. Por isso que o maná ele era dado diariamente, se guardasse apodrecia, estragava, porque o povo tinha que aprender a depender do Senhor, não é? Por isso que quando nós lemos esse texto, né, que diz que o Senhor ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata, então ele dá voluntariamente aos seus filhos exatamente aquilo que nós necessitamos. Não é? Não somente aquilo que eu quero, que eu preciso, mas aquilo que eu necessito. E dentro dessa perspectiva, nós temos que entender que muitas vezes nós temos um universo de pessoas que até não têm tantos bens materiais, não são possuidores de muitas posses, mas são pessoas extremamente prósperas no que diz respeito a serem voluntárias, pessoas extremamente, liberais no que diz respeito aos, não são presas às coisas materiais, o carro não é meu, o carro foi o Senhor que deu. Essas coisas, esse desprendimento, essa é a palavra certa. Então são pessoas desprendidas das coisas materiais, não é? Obviamente que somos mordomos e temos que ser excelentes mordomos, mas entendendo que mordomo não é dono, ele é mordomo, ele administra, é diferente do que posse, não é? E a gente vê também, biblicamente, uma situação parecida assim, por exemplo, Jó. Sim. Tanto é que ele era um homem temente a Deus, íntegro e reto, mas ali no escondido do seu coração, ele poderia até estar vivendo uma vida miserável. Sim. Porque ele mesmo disse, olha, o que eu temia me aconteceu, o que receava. Exatamente. Sim. Então, ele tinha aquele medo de perder as coisas, de perder ali. Então, Deus o tirou, permitiu que fosse tirado dele. Sim. E ele teve um encontro com Deus num redemoinho. Isso. No redemoinho, a gente não tem como nos apegar a nada. Você não, ainda que tenha uma árvore ali, ela está rodando junto com você, você não sabe quem está mais solto ali. Você sabe uma coisa que me trouxe a lembrança? Aquela parábola do homem dos silos, que ele bateu no peito e falou assim, a minha alma está satisfeita, eu vou guardar tudo aqui para o futuro. E Deus falou assim, louco, amanhã mesmo eu vou pedir conta da sua alma. Você entendeu? Então tem muita gente que fica guardando as coisas, você entendeu? Com medo do amanhã, com medo de ficar pobre. Tem gente, eu já pensei, assim, eu tenho medo de ficar pobre. E essa é uma cultura, por exemplo, tem estragado muitas famílias
até pensando nisso. Essa ponta do lado de cá, ela estoura na nossa mão, essa bomba, é quando a gente vê isso aí, casais que pensam assim, olha, nós vamos trabalhar para que os nossos filhos, eles não passem nem pela metade do que nós passamos na nossa história. E esquecem de viver o casamento. Exatamente. Eu me lembro de uma história de um casal de médicos que eu acompanhei. Eles, com essa rotina de médico, hospital, plantões, eles estavam como que sol e lua. Um chegava em casa, o outro estava saindo, o outro estava saindo, o outro estava chegando, e eles não tinham tempo para se relacionar. O casamento deles foi infiltrado ali por uma erva daninha chamada adultério. Não, aí pronto. E ali, assim, foi um trabalho gigante que nós tivemos para poder estar restaurando. Com esse medo de ficarem pobres ou de serem pobres mais para frente. E terminam ficando estranho para o outro, né? Porque não Sim, encontra, eles não se não tem conheciam. intimidade. A carência não tem emocional nada. era gigante. Em todos os pontos, né? Que a pessoa vai criando essa ganância, né? De ajuntar e depois ele vai trazer problema mesmo na situação, porque quando a esposa tem uma visão e o homem tem outra, nós já trabalhamos com isso, eu e o Rogério, e, né, com pessoas assim nesse sentido, e um quer ajuntar e o outro quer viver. Você entendeu? Então isso aí traz um conflito muito grande. Visão, duas visões. Duas visões. Um tem medo, fala, não, eu tenho que ajuntar, porque para juntar para o filho poder não passar por problema, não passar por essas lutas, não sei o que lá. E a outra pessoa querendo viver aquilo que está ganhando e curtir aquilo, você entendeu? A gente tem que entender uma coisa, eu sempre falo isso com as pessoas. Cada um tem sua história, os nossos filhos têm a história deles. Então nós temos que deixar que eles vivam a história deles. Cada um tem sua história. E muitas vezes nós queremos interferir nisso. Pensando que talvez você veio de uma situação difícil, eu não quero que meus filhos passem um aperto. Ninguém quer, mas eles têm que ter a vida deles. E muitas vezes isso traz um problema para os filhos. Ou o cara pega no pé, ou quer que o filho seja igual ele, você entendeu? As interferências dentro da vida ali, por exemplo, do filho, de dirimir as questões do filho. Olha, eu quero que você faça vestibular para você ter uma carreira de... O pai que determina, não é o sonho do filho. Casamento, a gente vê isso muito em casamento, quando o pai pensa assim, não, eu não quero que os meus filhos passem pela dificuldade que eu passei. Qual dificuldade? Eu morei X tempo de aluguel, que eu fui construir. Não, eu já construí minha casa grande para o meu filho morar aqui. Então, quer dizer, olha para você ver, já é uma mentalidade erro, né? pequena. Com porque certeza. o filho ele tem que passar também pelas dificuldades dele para ele crescer, para ele conquistar. Porque você fica dentro da casa dos pais, já é uma mentalidade miserável, se a gente for pensar assim. Doido. E traz um problema muito grande, porque muitas vezes os pais também usam de uma forma miserável, você entendeu? Na questão de pressionar os filhos, que eu vejo isso uma forma miserável de fazer, porque eles vão pressionar de alguma forma para que os filhos continuem morando com eles. Eu trabalhei com um casal que eu falei com eles, vocês vão ter que sair da casa dos seus pais, senão sua vida vai acabar. Um outro ponto polêmico nessa condição, um outro ponto polêmico que eu vejo nessa condição aí, até dessa manipulação dos pais com os filhos, Rogério, é a questão que às vezes os pais, eles querem gerar esses filhos até para serem esses caixas eletrônicos deles aí. Com certeza. É assegurar a aposentadoria dos pais, né? Sim. Meu filho vai ter que cuidar de mim. E, claro, é dever do filho honrar o pai e cuidar, não é? Numa velhice, etc. certeza. A gente fala isso muito aqui quando a gente tem um quadro da melhor idade. Mas, mais do que isso... Mas não pode ser uma preocupação. Sim. E nem um investimento. Né? Eu não posso ter o meu filho como investimento para minha velhice, não. Você entendeu? Velhice eu já estou com 63, né? Nem parece que eu estou com 62. E meio. 62 e meio, né? Então eu falo assim, né? A pessoa não pode pensar nisso, não. Ele tem que ver que os filhos têm a vida deles. E eu vejo muitas pessoas fazendo pressão em cima disso. E investindo. Não, eu vou investir aqui que eu sei que amanhã eu vou precisar deles e tal.
Eu tenho uma senhora que mora no meu prédio que eu acho muito interessante. Ela tem 84 anos e o filho dela é muito bem de vida. E ela fala comigo assim, ela fala, Guerra, eu moro sozinha aqui e ela faz questão de fazer almoço, o filho dela todo dia vai lá almoçar com ela. Ela fala assim, ele já construiu até um local para mim na casa dele, mas eu não vou enquanto eu puder ficar aqui. Eu não quero incomodar a filha. Olha pra você ver. Eu acho bacana isso nela, que ela teve essa mentalidade. Mas muitos têm a essa mentalidade é uma mentalidade contrária. próspera. Próspera. Ela tem essa prosperidade de vida. Sim, né? Ela com quer ser certeza. ativa, ela quer manter-se bem. E a casa dela não quer ser peso, né? Não quer ser peso para os Isso é filhos. riqueza, né? Qualquer Isso é outra riqueza. pessoa. Eu acho Entendeu? isso riqueza. Então, De pensamento uma coisa e, importante. não é? Porque muitas vezes hoje os pais estão preocupados em que os filhos, as crianças se tornem cada vez mais independentes, rapidamente eles saibam fazer todas as coisas, para que eles sejam independentes mais rápidos e os pais não precisem, né, aquelas coisas básicas com os filhos. Só que o que acontece é que os filhos crescem, mas aí então eles querem manter os filhos debaixo das asas, não é? E aí constroem um barraco no fundo da casa, bate uma laje e constrói em cima, aí os filhos vão casando, vão ficando tudo ali, tudo garrafinhado, sabe? Tudo junto, morando tudo junto, o neto entra, sobe dessas casas e não rompe, muitas vezes não rompem financeiramente, emocionalmente, não é? Porque a palavra de Deus é muito clara a respeito disso, né? Ou seja, que o homem deixará pai e mãe, unirá a sua mulher, os dois se tornam uma só carne. Então, quando as pessoas muitas vezes não entendem, que acham que é só simplesmente morar num outro endereço. O que quer dizer que esse aspecto de deixar não é só o local, mas também emocionalmente, afetivamente e espiritualmente. E financeiramente. E financeiramente. E outra coisa, né, que é um detalhe que a gente vê muito nessa questão de morar junto, é que um dos cônjuges vai ser o intermediário para ficar fechando brecha de briga e de confusão. Eu lembro que meu sogro morou uns tempos comigo, quando eu casei, ele já faleceu, né? E... Você não tem culpa nisso. Não tem não. Mas uma vez eu comprei um fogão novo com a esposa de 6 bocas e tudo. E ele chegou de noite, cara, e foi esquentar comida, só que não levantou a tampa do fogão, né? Voou, Colocou, tem pra tudo quanto é lado, deu uma explosão, aí minha mulher levantou a arara, né? Aí eu que tive que intermediar isso, né? Não, mas o pior é quando é o contrário. O genro ou a nora na casa do sogro. Aí, pior ainda, né? Pior porque nem sempre o filho ou a filha entra em favor. Eu fui lá e consegui intermediar e depois demorou 6 meses para chegar uma tampa nova, né? Bem-aventurado os classificadores. Né? Mas eu consegui, assim, mas não foi tão fácil, né? Porque a gente vê que o que vai intermediar, ele acaba tendo outro tipo de problema, porque vai sempre ter isso em mente, né? Esse tipo de problema. E isso vai trazer o quê? Vai trazer uma miséria para dentro do lar? Vai. Talvez não material, mas de escassez emocional, você entendeu? Na questão de emoções. A pessoa vai sempre estar atenta ou preparada para alguma coisa. Isso também traz um problema dentro do lar. A gente tem que tomar muito cuidado com isso por conta disso. Verdade. Que traz essa guerra. Esse casal, por exemplo, depois que eles saíram, Na eles casa foram... dele, literalmente, trouxe essa guerra. Guerra. Literalmente, né? Esse casal hoje eles vivem bem. Eles foram para a casa deles. Pastores, quando a gente vê esses quadros aí se desenhando, isso gera o quê? Famílias geram uma cultura. Sim. E a igreja, o papel então da igreja nesse combate aí, essa mentalidade perniciosa, maligna de miséria. É ensinar, né? Primeira coisa é aqui que falou, a igreja é ensinar que Deus ele é dono do ouro e da prata e que Ele tem o melhor para nós. Ensinar que nós entramos no reino espiritual e que o Senhor tem, nem que seja no início, um maná, né? Que muitas vezes a pessoa, ela converte, ela quer tudo de uma vez. E não é assim, né? Quer tudo de uma vez. Não, Deus vai dando devagarinho para que a pessoa possa valorizar também. Isso não dá valor, não.
Não é? Assim foi o princípio na distribuição das terras, quando Sim. o povo saiu do Egito, foi tomar a terra prometida. certeza. Né? Deus falou, ó, não vou te dar tudo de uma vez, vai ser pouco a pouco, para que a terra não entre em desolação e nem seja consumido pelos animais. Exatamente. E não isentou de guerras, né? Não isentou de enfrentar os inimigos. Do esforço, né, para poder... de conquistar, de você valorizar. Para valorizar. Entendeu? Então, existe uma mentalidade no Brasil, e eu tenho percebido isso muito forte aqui no estado de Minas Gerais. Em todo o Brasil é assim, mas aqui eu achei muito mais incidente, muito mais acentuado. É que as pessoas, elas são ensinadas, ou por aquilo que elas enfrentaram, passaram na sua vida, a fazer em vez de ser, sabe? Tem uma linha bem tênuezinha que separa a minha parte e a parte de Deus, todos nós, né? Temos esse entendimento, né? Até onde eu vou, do meu querer, do meu agir, do meu realizar, e onde entra Deus nesse processo. Mas o que eu tenho percebido muitas vezes é que as pessoas, elas são ensinadas desde pequena, você tem que fazer a sua história, não é? Então, muitas vezes as pessoas, elas aprendem a fazer humano e não são humano. Então, Deus nos amou por aquilo que nós somos, independente do que nós fazemos. Pelo contrário, quando o Senhor nos alcançou, te alcançou, me alcançou, alcançou guerra, onde é que nós andávamos? Né? Nem vamos entrar nessa parte para não, né? Vamos escandalizar os irmãos aí. Então, assim, Ele nos amou porque Ele escolheu nos amar. Né? Ele nos amou primeiro quando nós nem queríamos saber de Deus. Né? Então, nós não fizemos nada de bom para que Ele nos amasse. Não é? Então, depois que a gente aceita Cristo, muitas vezes as pessoas ainda acham que precisam fazer, não na perspectiva que eu não vou fazer, vou cruzar os braços, não é isso, mas no fazer no sentido para se sentir amados, sentir valorizados por aquilo que fazem e não por aquilo que são. Não é? E por isso que hoje nós temos um universo de pessoas que estão assim engajadas num ativismo frenético e muitas vezes até com um conceito muito bonitinho dizendo assim, eu quero agradar a Deus, não é por aquilo que eu faço. Eu acho que a maior coisa e a melhor coisa que nós podemos fazer para agradar a Deus é nós sermos obedientes à sua palavra. Né? Então, tem um dia de descanso, tem dia de buscar o Senhor, sabe? Tudo tem o seu tempo em todas as coisas. Então, infelizmente, hoje tem pessoas que fazem humanos e não são humanos. E Deus continua amando por aquilo que nós somos. É óbvio que o Senhor se agrada pelo nosso serviço ao reino de Deus, né? Mas nós não podemos confundir com ativismo, né? Nós temos que fazer com graça, com leveza, por quê? Porque Ele me amou primeiro, então eu faço com gratidão no meu coração por aquilo que Ele fez por mim. Então eu faço deliberadamente. Mas uma das coisas principais que nós precisamos entender é que a melhor coisa que eu posso fazer é obedecer a Sua palavra e as Escrituras Sagradas, né? E vocês, pastores, veem, por exemplo, a igreja hoje se preparando, né, tendo o conhecimento de que Deus é dono do ouro e da prata. A liderança, ela tem se preparado para se preocupar, por exemplo, como no texto lido aí de Atos, capítulo 6, de 1 a 7, né, falando ali sobre uma questão inicial, onde os helenistas questionavam os judeus, os hebreus e tudo, sobre as viúvas que estavam sendo esquecidas ali na distribuição da ceia. Verdade. Porque as viúvas, elas dependiam do marido. Não existia esse trabalho que a mulher é que trazia a provisão. Sim. Não era comum, pelo menos. Né? E elas ficando viúvas, aquela força motriz, aquela força de provisão acabaram. Ela dependia, então, de cuidados. Sim. Então, para que elas não se tornassem miseráveis, Isso. a igreja interviu ali. Exato, levantou. Hoje, essa liderança nossa, esse tempo que vivemos hoje, século XXI, uma igreja pós-moderna, vê isso. Eu creio que, por exemplo, vamos olhar em termos de Lagoinha. Lagoinha tem os ministérios. Sim. Você entendeu? As pessoas, né? A gente tem aonde indicar a pessoa. Você vai a tal ministério, vai te dar cobertura, tem assistente social, tem lá ministério com as viúvas mesmo e tal. Então eu vejo. Agora, num contexto geral, eu acho que ainda falta, ainda deixa a desejar. Deixa a desejar. Eu acho, num contexto geral,
deixa a desejar. As igrejas como um todo. Como né? um todo. que Eu tô louvo a falando. Deus por essa visão que a nossa igreja Sim, tem, né? com De certeza. um ministério tão tremendo de visitação, de levar ceia, né? De ajudar na questão de médicos, de Assistência social. muito Boa. forte, né? Muito boa. Mas principalmente quem? Essas viúvas, né? E fora isso, toda outra parte que eu sei que fazem, né? Tem os detalhes a gente não sabe, né? Porque são muitos ministérios, mas eu sei que tem células de viúvas, elas têm viagens, passeios, atividades, né? Assim, lúdicas até mesmo. Então eu vejo isso, até nós fizemos uma clínica da alma para o pessoal lá da terceira idade, Foi. que é na casa de O honra, Guerra né? participou, ministro? Participou, Não, eu ministrei. ministrando. Eu fiz os dois, eu pus uma mão lá e outra na minha cabeça. Mas a gente, assim, nós nos surpreendemos com a quantidade de viúvas, assim, até com idade de 70, 80, ativas, super ativas. Com né? certeza. Que dirigem células, que visitam outras viúvas, aquelas que estão enfermas, né? Viúvos também, alguns até casamentos surgindo, né? Lá Olha tendo. aí. Então Eu eu já acho sou que casado. eu acho assim que é um Você já olhou trabalho. pra mim, viu? Eu sei que... É um trabalho assim extremamente lindo, dignificante, né? Aqui na Igreja da Lagoinha a respeito disso. Então, Deus tem levantado homens e mulheres dispostos a ajudar, Com certeza. né? E fazendo um trabalho de diaconia, né? Separando alguns homens e mulheres para fazer esse trabalho tão precioso para ajudar essas pessoas. Então, eu vejo assim que a igreja pós-moderna hoje ela está cada vez mais se tornando uma igreja muito independente, muito assim, egoísta em seus aspectos e esquecendo algumas coisas básicas. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, né? E a nossa igreja tem assim feito um trabalho tão a bonito. visão que se amplia, né? É suficiente? Não é ainda, né? Tem muito para alcançar, mas glória a Deus pelo que já tem sido feito. Né? Não podemos desprezar os pequenos começos. Não, de Com forma certeza. nenhuma. Né? Pastores, chegamos aqui ao fim do nosso programa. Amém. Gostaria de pedir um dos dois, né? Uma breve palavra de oração, Certo. abençoando o nosso pessoal de casa. Nós temos 1 minuto. 1 minuto. Eu só quero dizer nesse 1 minuto, antes, dizer que hoje começa o nosso acampamento. Glória a Deus, as inscrições já encerraram. Temos aí 100 e poucas pessoas participando do acampamento, vindo de vários lugares. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Eu quero orar por você. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela Rede Super, pela Igreja da Lagoinha, Amém, pelas Senhor. oportunidades de Sim, pregarmos Deus. o Evangelho, Sim, de podermos, ó Deus, estudar e receber do Senhor Em a nome de essência para as Jesus. nossas vidas. Eu abençoo a cada telespectador, que eles sejam cheios e possam experimentar as riquezas do Pai das Luzes, o Senhor que é dono de todo ouro, de toda Amém, prata, Senhor. e possa ver os milagres acontecerem Deus. nas suas vidas. Nós oramos assim e os abençoamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.